Mudando de assunto, entre os anos de 2022 a 2024, de 22 a 24, a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, recebeu 157 denúncias de revistas vexatórias, de acordo com o portal Metrópolis. A prática obriga detentos a se despir e a agachar, configurando tratamento degradante. Um relatório do Ministério dos Direitos Humanos apontou casos de tortura, desnutrição, abuso e uso de presos como cobaias em treinamento. A Secretaria da Administração Penitenciária afirma atuar para melhorar as condições do sistema. Lembrando que no começo desse mês, o Supremo Tribunal Federal considerou a revista íntima em presídios ilegal. Diego Tavares, vamos deixar claro que o que o Supremo Tribunal Federal considerou foi a revista íntima vexatória, e aí tem uma discricionariedade. O que você acha deste relatório sobre o presídio da Papuda? Capês, eu acho que é um relatório, enfim, provavelmente feito por pessoas totalmente descoladas da realidade, que não sabem como é que é o interior de uma unidade prisional, que não sabem como é a facilidade que existe hoje para ingresso de drogas, para ingresso de telefones celulares, para ingresso de armas dentro das dependências de um presídio. É claro que a revista íntima não é um procedimento prazeroso, não é um procedimento legal, mas é, infelizmente, aquilo que o orçamento que é dado aos presídios hoje comporta a nível de inspeção, a nível de segurança. Não se trata simplesmente de algo que a policial penal quer fazer. Trata-se de algo que é necessário, infelizmente, em razão da precariedade da segurança dos presídios. Então, novamente, eu acho que isso é um descolamento muito grande da realidade, que não vê as necessidades reais que hoje nós temos no sistema prisional, que é um sistema que está falido, é um sistema que está totalmente tomado pelo crime organizado e que toda e qualquer medida, por pior que seja, infelizmente, tem que ser tomada para evitar o quê? Evitar que esses presídios se tornem mais e mais territórios paralelos, comandados pela criminalidade e não pelo Estado. Dessa forma, a gente nunca vai conseguir atingir aquilo que chamam por aí de ressocialização, nunca vamos conseguir recuperar as pessoas que são colocadas nas dependências de um presídio. Então, infelizmente, é algo que é necessário e relatórios como esse acabam atrapalhando as políticas de segurança dentro dos presídios. Agora, Ana Beatriz Hirsch, eu senti falta nesse relatório do número de celulares, armas e drogas que foram apreendidas durante a revista íntima. Qual a sua avaliação sobre essa abordagem parcial, no sentido de abordar só uma parte desse relatório? Capês, eu acho que tem algumas coisas aí a gente precisa colocar no lugar. A primeira é que me parece que o relatório ele é de direitos humanos, então eu imagino que ele tenha mesmo uma abordagem voltada para como os presos e os seus visitantes são tratados. O que eu não acho que deva excluir o exame de quantos aí itens proibidos foram apreendidos nessas revistas. Se você notar na notícia, o relatório ele trata tanto do tratamento dos presos, né, de detentos que são objeto ali de revista íntima e de maus tratos, pelo que estava dizendo aí o relatório, e aí dos visitantes que tentam ingressar no presídio e precisam se submeter a essa revista íntima. E aí a gente concordo com o Diego, porque eu acho que o sistema carcerário ele está 100% falho, fadado aí a um fracasso, quer dizer, já está fracassado, e a prova disso é o fato de que a única maneira viável para tentar, de alguma forma, controlar o ingresso de itens proibidos é por meio de uma revista que é altamente vexatória.
que é essa revista íntima. A minha crítica, mais do que qualquer outra questão aqui, é com relação à forma de utilização dos recursos que são destinados ao sistema carcerário. Porque nós estamos em 2025 e eu imagino que com um pouco de planejamento seria bastante possível, não estou dizendo que amanhã todos os presídios do Brasil vão acordar com scanners corporais que vão evitar a revista íntima, mas o que eu acho que falta é o interesse em efetivamente resolver a questão. Porque é muito fácil também para o STF dar uma canetada, falar que isso é legal, que isso não é gostoso, que isso fere a intimidade e a dignidade das pessoas, sem apresentar uma solução que venha, e aí ontem no meu doutorado a gente estava até falando de amicus curiae, que é uma pessoa ali que entra no processo para prestar informações, para ajudar aqueles julgadores a decidir. Poxa, faz um estudo, quanto tempo a gente demora para implementar um scanner corporal? Como a gente pode evitar que essas revistas íntimas aconteçam sem prejudicar a segurança dos presídios, para aqueles que entram e visitam os detentos? Me parece tudo muito jogado. Vou dar uma canetada e vou tornar a revista íntima ilegal. E vocês que se virem, e se os presos começarem a se matar porque vai entrar mais droga, celular e arma do que nunca, aí a gente pensa em outra canetada para dar. João Belucci, na revista íntima, a pessoa inspecionada tem que ficar nua, e aí são usados espelhos, a pessoa tem que agachar, dar saltos para verificar se ela está trazendo alguma coisa. Esse caso chegou ao Supremo num recurso extraordinário que virou repercussão geral. Nesse caso, na revista íntima, encontraram com a mulher de um presidiário, isso em Porto Alegre, quase 100 gramas de maconha dentro do corpo. Somente foi detectado pela revista íntima. Como é que se faz uma revista íntima sem que ela seja íntima? Pois é, Capês, me parece que a solução é bastante simples, é simplesmente acabar com esse direito de visita. Se você está preso e cometeu crimes, você não tem que receber visita alguma. Pode, no máximo, aquela separada com telefoninho, igual é nos Estados Unidos, até porque você cometeu crimes. Aí você tem direito já a um teto, você fica lá num teto sem pagar aluguel. Você tem direito a refeições, você tem direito a estar ali num grupo de amigos em comum, enfim. E ainda você tem direito a receber a sua família, não faz sentido algum. Veja, a gente está há 30, 40 anos aplicando as ideias, as diretrizes progressistas no sistema penitenciário. E me parece bastante claro que deu tudo errado, não está funcionando. Essa ideia de ressocialização, que é um mero conceito de academia de humanas, no sentido, a pessoa vai se ressocializar. Como que se você matou alguém, você vai ressocializar? A vida da pessoa nunca vai voltar. Então, o que existe é punição. Cometeu crime e fica preso. É igual o roubo de celular hoje no Brasil, que me parece, na prática, que nem mais crime viu, Capês? Porque, olha, as pessoas roubam o celular, furtam e tá tudo bem, vida que segue. Pois é. Ellen Brown, a questão também é a seguinte, o ideal é ter scanners, mas há também técnicos que dizem que o uso dos scanners e raio-x também não são totalmente eficientes. Então nós estamos aqui num problema, tem que ser resolvido com bom senso. Qual seria a medida aí equilibrada? Esse relatório, claro, é um relatório também ideológico, tem lá as suas tendências. Como é que se busca alguma coisa, uma solução profissional que não seja ideológica, preconceituosa nesse caso? Então, é porque fica tudo tão embaralhado e confuso. Por exemplo, a gente está falando de um relatório que foi apresentado especificamente sobre a Papuda, que é onde, por exemplo, estão as pessoas que foram detidas lá no 8 de janeiro, né? E que foca na Papuda entre 22 e 25, né? Exatamente no período em que essas pessoas estão lá detidas. Esse relatório que foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara por familiares de presos. Muitos anos atrás, numa vida passada, eu fazia parte da bancada fixa do Morning Show. E aí, todo dia eu recebia comentários do tipo, direitos humanos é para humanos direitos. Isso porque eu sempre acreditei que direitos humanos é o princípio básico do liberalismo, né? Assim, se você é um liberal, você precisa acreditar que as pessoas têm, por base, os mesmos direitos, né? Basicamente é isso. E eu continuo acreditando, independentemente se os presos são os do 8 de janeiro que estão lá na Papuda ou se são traficantes e tudo mais, né? Talvez por isso, inclusive, não apareça aí dados como se foi apreendido celular, se foi apreendido droga junto com esses visitantes. Agora, uma coisa que, da época em que eu cobria segurança pública, hoje eu cubro muito menos, mas já cobri bastante, eu tive a oportunidade de viajar, por exemplo, para presídios na Inglaterra, na Espanha, e eu lembro que eu fui, numa dessas viagens, eu fui com uma comitiva do governo do estado do Rio Grande do Sul. Estava lá conosco secretários de estados, que vão, inclusive, com passaporte diferente e tudo mais. Todos passaram por scanner. Inclusive os que eram informados em direito também passaram por scanner. Sem problema nenhum. Todo mundo passava.
Advogado, quando ia visitar, passava por scanner, né? Isso era 2011, eu acho, essa vez, quando foi uma visita oficial, 2010. A gente está em 2025, falando de revista íntima em presídio. Eu entendo que a realidade do Brasil é diferente. Eu consigo entender, mas eu não consigo entender que em 2025 isso ainda seja algo concreto de forma tão ampla numa Papuda, por exemplo, onde a gente tem político preso, onde a gente tem uma série de tipos de presos lá, e isso ainda é uma realidade. Não pode ser, não pode ser para ninguém. Não pode ser para ninguém. Pois é. Diego Tavares. Mas eu estou levantando alguns dados aqui, enfim, me parece que na Papuda tem cerca de 7.500 presos, nós estamos falando de um relatório que aponta 157 denúncias, dá 2% em relação à população carcerária da Papuda. 2% de irregularidades, enfim, de ilicitudes em qualquer procedimento no setor público torna esse serviço de revistas íntimas da Papuda um serviço público de excelência. Tem uma rejeição baixíssima, tem um índice baixíssimo de irregularidades, segundo o relatório fornecido pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu acho que me parece muito mais, de fato, como foi apontado aqui, um relatório ideológico, um relatório que visa fazer, enfim, mais propaganda das narrativas que nós temos encampadas por governos progressistas do que, de fato, um problema a ser apurado nas dependências da Papuda. Repito, problema a ser apurado nas dependências de presídios hoje é o controle do crime organizado, é o ingresso de drogas, de armas, enfim, todo tipo de irregularidade, toda sorte de crime que acontece com pessoas que estão sob tutela do Estado. Então, eu acho que qualquer tipo de implementação, qualquer tipo de melhoria no sistema carcerário tem que partir daí, da estrutura básica dos presídios e não, enfim, das benesses às quais os detentos têm direito. Agora, Ana Beatriz Hirsch, se os agentes públicos todos soubessem usar de ponderação, estou falando em qualquer nível, hein? Do mais baixo até a mais alta cúspide, se tivessem razoabilidade, se tivessem bom senso todos, não precisaríamos estar tomando decisões tão abrangentes. Quer dizer, o Supremo julga um caso específico que a gente não sabe como é que vai repercutir em cada caso específico que vai ocorrer. É tão difícil ter bom senso no caso concreto? Mas, Capês, eu acho que tem 2 pontos aí, né? O primeiro é o que eu mencionei na minha última fala, que é com relação a dar uma canetada sem ter um estudo por trás de como a determinação que foi dada vai ser implementada na prática. A gente está aqui repercutindo uma questão muito sensível, que é a da revista íntima, mas a gente tem, e no contraponto, a questão do ingresso de itens proibidos dentro das penitenciárias. Ou seja, nós estamos aqui discutindo 2 coisas que são bastante importantes, porque, em última instância, a partir do momento em que você permite o ingresso de itens proibidos dentro de uma penitenciária, você também pode vir a ferir direitos humanos daqueles presos, porque um vai brigar com o outro, vai ter uma faca, vai ter uma arma. Então, assim, a questão, ela não é tão simples a ponto de poder simplesmente ser objeto de uma determinação judicial sem o devido amparo e sem a devida estruturação. E aí a questão do bom senso, e eu vou para um mundo de análise sociológica aí, é que assim, a gente entra no sistema entendendo que ele não funciona. A vida toda falam pra gente que ele não funciona, que tem corrupção, e ninguém se dá o trabalho de tentar fazer algo diferente disso. É como se você já entrasse derrotado ali. Você já sabe que aquilo não funciona, então é melhor eu jogar o jogo e eu vou me dar bem também. Você vê, sempre tem alguém querendo dar um jeitinho. Isso não é exclusividade dos órgãos públicos. Isso tem desde a pessoa que para o carro sem pôr a zona azul, tem todas as esferas. Então, assim, enquanto não existir um trabalho intenso de educação, né? Porque as pessoas não foram suficientemente educadas. E não houver a disciplina suficiente, aí eu não estou falando de punição, pena de morte, mas da pessoa sofrer uma punição daquilo que ela faz de errado, as pessoas não vão ter exemplo, elas vão continuar agindo sem bom senso. Ô Belucci, mas não é um pouco aí, eu vou te falar isso em todos os níveis, hein? A síndrome do pequeno poder. Então, qualquer um que tem poder, se ele não tiver uma base sólida, muito democrática, uma base de informação, ele tende a abusar do poder, achar que aquele poder pertence a ele e não que foi delegado pela soberania popular, que é a fonte única de poder. Isso não passa também por uma reeducação, investimento em educação do brasileiro em geral, para quando ele chegar a ocupar cargos de pequeno, médio ou grande porte, ele saber quais são os limites da sua autoridade?
Não, concordo, Capês. Tanto que tem aquele famoso experimento, se não me engano, é Zimbardo, salvo o melhor juízo, em que colocava pessoas comuns em posição de carcereiros e de presas numa situação de isolamento, e as pessoas passavam a agir de maneira brutal, os carcereiros, né, oprimir os presos. Então, assim, no natural do ser humano, infelizmente, é atuar de forma, às vezes, desigual quando se está numa posição de poder. É óbvio que é um constrangimento gigantesco a revista íntima, como foi colocado aqui, para todos os envolvidos, para quem realiza e para quem a sofre. Agora, foi o que eu coloquei, são essas ideias de permissividade com o preso. Não faz sentido algum, logicamente falando, não precisa nem ser juridicamente, um preso ter direito a receber seu familiar, sua família. Não faz sentido algum ele receber no calor humano, ele tem que estar separado mesmo, porque ele cometeu crime que arque com as consequências, Cabeça. Muito bem.